Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos no canal Liberty Pilates no YouTube. O objetivo do nosso canal é trazer assuntos relevantes para quem trabalha com o método Pilates e para quem ainda gostaria de trabalhar com o método. Para quem está assistindo às nossas aulas e gostando do nosso conteúdo, se inscreva no nosso canal e compartilhe com os seus amigos. Se tiverem alguma sugestão de temas, será muito bem-vindo também. Então, escreva no nosso chat que nós vamos colocar o tema no nosso cronograma de segunda-feira. Tá? O tema da aula de hoje é como alinhar e fortalecer o tornozelo e pé nas aulas de Pilates. O conteúdo da aula de hoje será uma revisão anatômica. Nós vamos falar sobre os movimentos do tornozelo, os músculos envolvidos, as possíveis alterações e as diretrizes na aula de Pilates. Em uma vista anterior do membro inferior, nós temos aqui na localização do joelho a patela, logo abaixo uma proeminência óssea que nós chamamos de tuberosidade da tíbia. Medial à tuberosidade da tíbia, nós temos um conjunto de 3 tendões que nós chamamos de pata de ganso, que é o semitendíneo, o grácil, o sartório. Então, esses 3 tendões se unem, formando aqui uma pata de ganso na região medial do joelho. À frente, aqui nós temos a tíbia. Entre a tíbia e a fíbula, nós temos o tibial anterior, que é um músculo importante para nos mantermos em pé. O maléolo medial, que é uma proeminência óssea da tíbia. O tendão do tibial anterior passa lateral aqui ao maléolo medial. E aqui acima, no dorso dos pés, nós temos os tendões dos extensores longos dos dedos. Na vista posterior, nós temos a fossa poplítea, logo aqui atrás do joelho. O gastrocnêmio, que tem uma cabeça medial e uma cabeça lateral. O tendão do calcâneo, que é um tendão denso, bem proeminente aqui na parte posterior do pé. E o maléolo lateral, que é uma proeminência óssea da fíbula. Então, acima nós temos o fêmur, articulando com a tíbia na articulação tíbio-femoral. Acima nós temos a patela, que articula com o fêmur na articulação patelo-femoral. Articulando com a tíbia, nós temos a fíbula também, onde nós temos uma articulação tíbio-fibular proximal e uma articulação tíbio-fibular distal. E a articulação talo-crural. Aqui nós vamos fazer uma revisão anatômica dos ossos do pé de forma breve, Os ossos no pé é composto por muitos ossos, assim como as mãos, Então nós vamos falar os mais importantes, ok? Então nós temos o calcâneo, depois nós temos o talos, Assim como nós temos os ossos do carpo, aqueles ossos pequenininhos aqui da mão, nós temos os ossos do tarso aqui no pé, onde se destaca o cuboide aqui na parte mais lateral do pé, o navicular, na parte medial é comum a queda, do navicular, quando a pessoa tem o pé muito plano, esse ossinho aqui dá uma desabada. Aí nós temos os 3 cuneiformes, lateral, médio e medial. À frente nós temos os metatarsos e as falanges. Em relação aos movimentos do tornozelo, o tornozelo faz dorsiflexão, que é quando nós fletimos aqui o tornozelo, e faz flexão plantar. Então, esse movimento de dorsiflexão e flexão plantar, ele pode estar associado ao movimento dos dedos ou não. Então, eu posso movimentar só o tornozelo ou fazer uma extensão dos dedos associada à dorsiflexão ou uma flexão dos dedos associada à flexão plantar. Nós temos também o movimento de inversão, que é quando eu piso na borda mais lateral do pé, na parte de fora, ou de eversão, que é quando eu piso mais na parte de dentro. Então, esse movimento ele acontece no calcâneo.
Então, ou o calcâneo inclina para fora ou ele inclina para dentro. Esse movimento normalmente está associado de inversão, está associado a uma supinação e o de eversão a uma pronação. Outro movimento que alguns autores consideram e descrevem, outros não, é o movimento de adução e abdução. O movimento de adução está associado ao movimento de supinação, que é quando eu vou cair um pouco mais na parte lateral do pé, vai ter associada uma dorsiflexão do tornozelo, uma adução e uma inversão do calcâneo. E o oposto, quando eu tenho um movimento de pronação, que é quando eu tenho uma eversão do calcâneo, uma dorsiflexão do tornozelo e uma abdução também associada. Os movimentos que estão associados, os músculos que estão associados à flexão plantar são o gastrocnêmio. Então, o gastrocnêmio é um músculo muito potente envolvido na flexão plantar. Ele tem uma cabeça medial e uma cabeça lateral. Ele também, além da flexão plantar do tornozelo, ele também faz a flexão do joelho. Então, nas aulas de Pilates, dependendo de como nós regulamos a distância do nosso aluno em relação ao equipamento e como nós apoiamos o pé, eu vou ativar mais o gastrocnêmio como flexor plantar ou mais o gastrocnêmio como flexor de joelho. Por isso que é importante conhecer tanto os equipamentos quanto os exercícios e os músculos, o nosso aluno sabendo os músculos que nós vamos querer enfatizar na nossa aula. Abaixo do gastrocnêmio nós temos o sóleo, que ele é um flexor plantar monoarticular, então ele só movimenta essa articulação. Ele faz a flexão plantar, mas ele é ele é muito importante no controle do avanço da tíbia sobre o dorso do pé quando nós caminhamos durante a marcha. Então, a ação mais importante do sóleo é uma ação excêntrica. Na parte medial do pé, nós temos o tibial posterior. O tibial posterior é um músculo que faz a flexão plantar do tornozelo também, ajudando aqui o sóleo gastrocnêmio. Ele insere na tíbia, então logo ele é um músculo importante quando nós verificamos no nosso aluno uma periostite, que é aquela canelite de corredor, que é quando inflama o periósteo, então a membrana que envolve o osso. E também ele é um músculo importante no tratamento da fasciite plantar. Ele normalmente está envolvido aqui pela sua localização nas fasciites plantares. A dorsiflexão, o músculo principal aqui da dorsiflexão é o tibial anterior, que ele está logo do lateral aqui ao osso da tíbia. Ele também está junto, na dorsiflexão, com o extensor longo dos dedos e o extensor do hálux, que são esses músculos menores que passam aqui do lado do tibial anterior. No movimento de inversão, que é aquele movimento de pisar mais com a borda lateral do pé, eu tenho na parte posterior, o tibial posterior, o flexor curto dos dedos e o flexor longo dos dedos, que são esses músculos menores aqui. Então, sempre que a gente falar de flexor curto e longo, extensor curto e longo dos dedos, nós vamos falar de músculos que são praticamente sobrepostos, eles são muito próximos uns dos outros. Então, aqui na parte posterior. Na parte anterior, eu tenho o tibial anterior e ainda o extensor do hálux envolvido aí com o movimento de inversão. Já o movimento de eversão, que é quando eu vou cair para o lado de dentro do pé,
eu tenho a ação do fibular curto e longo, que assim como o extensor curto e longo, flexor curto e longo, eles são músculos muito próximos. O tendão de um passa em cima do tendão do outro, né, dos fibulares, né? Então, bem aqui lateral, aqui a canela, né, a tíbia e a fíbula. E o extensor longo dos dedos. Então, esses músculos são os principais no movimento de eversão. Por que os pés são tão importantes? Né? É tão importante a gente valorizar? Porque os pés é a nossa base, né? São em cima deles que a gente se organiza vencendo a gravidade. A gente oscila nos pés durante todo o tempo que nós estamos em pé, né? Em uma cadeia cinemática fechada, como nós falamos a semana passada. Então, alguns desvios que nós observamos nos nossos alunos, eles acontecem de forma ascendente, ou seja, de baixo para cima. Então, dependendo de como o pé está alinhado, é como o restante do corpo vai se alinhar. Muitas vezes a gente não consegue corrigir na prática um pé plano ou um pé calvo, mas a gente consegue melhorar a cinesiologia, né? A funcionalidade desse tornozelo, pé e joelho, quadril, coluna e assim por diante. Então, esse é o nosso objetivo aqui, falando nas diretrizes nas aulas de Pilates. Então, nas aulas de Pilates, principalmente no conteúdo de MET Pilates, a maioria dos exercícios são em flexão plantar. Então, sempre que eu dou aula de MET Pilates, dou curso de MET Pilates, as pessoas perguntam, mas tem que trabalhar com a pontinha do pé? Os exercícios de MET Pilates originalmente são assim, mas eu posso individualizar dependendo do meu aluno. Então, se eu tenho um aluno que precisa fortalecer mais a flexão plantar, se ele tem um pé mais desabado, mais pronado, eu posso trabalhar em flexão plantar. E se o oposto, eu posso trabalhar em dorsiflexão, por que não? Né? E também posso deixar o pé relaxado no princípio, né? E ir com o tempo trazendo esse tornozelo e pé para o movimento. Uma outra forma também é na side series, que é esse movimento, né, do chute lateral. Muitas vezes eu deixo o pé relaxado, né? Eu peço para os alunos deixarem o pé relaxado durante esse movimento, porque eu não quero enfatizar os músculos do joelho para baixo, eu quero enfatizar os músculos do quadril, né? A estabilidade do tronco. Então eu posso priorizar também, né? Tanto deixar relaxado, como se eu quiser associar o movimento do tornozelo e pé, eu posso trabalhar com a dorsiflexão ou com a flexão plantar, ou associando os dois movimentos, que é isso que a gente faz no side kick. Uma outra forma, né, de enfatizar, né, a estabilidade do tornozelo e do pé é no reformer com o footwork, né? Então, o footwork, nós temos 5 posições e eu posso tanto trabalhar todas as posições, como encaixar o meu aluno na posição que eu achar melhor para o tornozelo dele, para como ele descarrega o peso. Né? Então, eu tenho aqui no footwork o apoio no calcanhar, né? Então, nessa posição com o apoio no calcanhar, normalmente é mais fácil de estabilizar o pé, né? Porque a descarga está só no retropé. Depois eu tenho com a flexão plantar do tornozelo, então apoiando aqui nos metatarsos. Essa posição já é uma posição mais difícil de manter essa descarga de peso entre o primeiro e o quinto dedo igual. Normalmente os alunos tendem a cair em supinação, né? Então eu tenho que já usar essa posição com um certo critério, né? Observar se realmente essa descarga de peso está acontecendo de forma adequada. E também o posicionamento do tornozelo, que no footwork com flexão, com esse apoio no metatarso,
eu tenho que manter uma estabilização dinâmica do tornozelo durante a extensão e flexão dos joelhos. Então, eu não vou ficar movimentando o tornozelo em dorse e em flexão plantar. Eu vou manter o máximo possível a flexão plantar durante o movimento. Eu tenho também a posição de garra. Essa posição de garra, o tornozelo vai estar em dorse e flexão e eu vou estar fletindo, agarrando a barra com os dedos. É uma posição excelente para quem tem para quem precisa trabalhar os flexores plantares, né? Especialmente para quem tem o pé plano. Então, vai ser bem importante trabalhar essa posição do leg press e também manter a estabilidade dinâmica do tornozelo enquanto faz a extensão do joelho e do quadril. A outra posição é com rotação externa, né, fazendo a posição de primeira posição, onde os calcanhares estão juntos e os dedos estão separados, né? Essa posição é uma posição onde o quadril vai estar em rotação externa. Então, às vezes, a gente consegue beneficiar o posicionamento do pé com esse posicionamento do quadril, né? Tudo depende do aluno que nós temos em nossas mãos. E a última posição de leg press é com dorsiflexão e flexão plantar do tornozelo. Então, vou apoiar os metatarsos, vou fazer a extensão de joelhos e quadril, faço a dorsiflexão do tornozelo, volto na flexão plantar e volto o carrinho. Então, nessa posição, eu até deixei aqui a imagem de uma pessoa que está fazendo a hiperextensão dos joelhos junto com a dorsiflexão do tornozelo. Então, essa é uma posição que nós temos que cuidar, né, de quem tem a hiperextensão de joelhos, porque nesse momento a ativação do quadríceps foi embora. Se vocês fizerem uma revisão lá na nossa aula de membro inferior, nós vamos ver que quem tem o joelho hiperestendido não usa muito bem o quadríceps quando está nessa extensão, nessa hiperextensão dos joelhos. Então, eu também tenho que pensar para quem que eu vou prescrever esse movimento aqui com dorsiflexão do tornozelo e flexão plantar. Uma boa opção, né, para quem tem a hiperextensão de joelhos é trabalhar o leg press na cadeira, na chair, porque os joelhos vão se manter em flexão durante todo o tempo. Né? Eu vou trabalhar o fortalecimento do quadríceps, eu vou trabalhar a descarga de peso nos pés, porém eu tenho uma segurança maior em relação ao posicionamento dos joelhos. O Pilates também criou, né, 2 acessórios para trabalhar o pé, né, os pés. Então, o Pilates já valorizava muito a importância de ter um pé bem trabalhado e de ter uma boa base para a gente se organizar. Então, eu tenho esse movimento, esse equipamento, que é o Tusk Corrector, né, que é um corretor de dedos, né, que ele tem uma mola aqui no meio e eu vou colocar essa alça no halo e fazer um movimento de abdução, né, dos dedos. Então, é um excelente exercício para trabalhar tanto o tornozelo quanto os dedos, né, os músculos intrínsecos do pé, e também o Foot Corrector, né, que vai trabalhar essa descarga de peso igual entre o dedão e o dedinho, o primeiro e o quinto metatarso, durante o apoio, com uma certa resistência aqui da mola. Foi uma forma de abordar rapidamente, né, os movimentos do tornozelo e como que a gente pode aplicar isso na nossa aula de Pilates. Fique de olho no nosso canal, que na próxima segunda-feira nós estaremos aqui de novo. Aqui estão os nossos contatos, um grande abraço e uma boa semana a todos.